rapaziada, estamos de volta com mais um podcast Bora Conversar, desta vez mais que especial, trazendo um jovem de apenas 21 anos. 21 anos. Acertei. Mas que tem muito a nos ensinar, com toda certeza. E pra mim, ele falou que ele costuma conduzir as coisas, né? Sim. Mas acho que você vai falar muito mais do que eu. Talvez eu me perca um pouco nas palavras, né? Porque como eu falei, tem um significado muito importante pra mim estar trazendo o Caio pra cá hoje. Rui Caio. Rui Caio. Em casa, Caio, mas algumas pessoas quando me conhecem pelo Instagram ou pelo lugar me chamam de Rui, porque veio o primeiro nome, né? Mas em casa o pessoal me chama de Caio. 21 anos, estudante, prospectando a medicina, futuramente na Minha Jesus vai conseguir esse ano, não é isso? Líder de GC, e ele vai contar um pouquinho mais pra gente, né, sobre a vida cristã. E como eu falei pra ele, hoje é um dia bem especial, quinta-feira, não é isso? Há 2022 anos atrás, eu acho que quando Cristo era preso, que foi na quinta-feira, foi morto na sexta e restou no domingo pela manhã. Então assim, a Páscoa que significa recomeço, não é isso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua visão também, sobre recomeço, ressurreição e sobre Páscoa. Show! Falei demais um pouquinho, né, Caio? Não, eu gosto, eu fico, como eu disse, eu estou acostumado a conduzir mais, mas um prazer, uma honra estar aqui e tendo tempo de qualidade e falando do que a gente participa do GC, a gente conhece, a gente fala que a gente vive para isso, né? Falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Então, muito feliz de estar aqui e falar um pouco disso, que a gente vive por isso, né? E Páscoa. A Páscoa, ela tem dois significados na Bíblia. Dois períodos. Os judeus eles já comemoravam a Páscoa, que é quando eles comemoram a libertação do cativeiro do Egito, né? Que é a festa da libertação, do recomeço. E Jesus já comemorava, tanto que tem uma passagem, quando ele é pequeno, né? Que eles foram comemorar a festa da Páscoa, aí ele se perde do pai dele, e depois eles se encontram. O que acontece muito, Caio, até pra gente esclarecer um pouco, as pessoas comemoram a Páscoa, mas não sabem realmente o que é a Páscoa, não é isso? Isso. Não é conceito, porque não é conceito, mas o que significa realmente a Páscoa? Pronto, a Páscoa para nós cristãos, para os judeus, hoje em dia eu creio que eles ainda comemoram a Páscoa como a libertação do cativeiro lá dos egípcios. Mas hoje, a partir de Jesus Cristo, a gente comemora a Páscoa como um significado também de libertação, mas a gente comemora a libertação de nós mesmos. Quando Jesus veio na terra, ele morreu, pagou nossos preços, nossos pecados. E a partir daquele momento, é uma história meio longa assim, mas se quiser eu posso explicar um pouquinho. Como eu falei assim, muitas pessoas não sabem realmente o significado. Eu tinha algumas dúvidas ainda, como essa questão você falou, Jesus veio para nos libertar, não é isso? Se você for pegar pelo Velho Testamento e pelo Novo, que realmente é isso, é uma passagem do Velho para o Novo, não é isso? Exatamente. Vamos bem no começo da história. Quando Deus criou o homem, criou Adão. Eu vou ficar todo me tremendo aqui. Eu sou empolgado. Fica à vontade. Não é à toa que a casa é sua. Nossos dias são incendiários, né? Sabe que... Então vamos incendiar hoje esse negócio aqui. Cafezinho. Vamos lá. Bem no início, Deus criou Adão e Eva e Deus tinha uma comunhão perfeita com eles. A Bíblia diz que o Espírito de Deus parava sobre o jardim, todos os dias ele vinha e tinha todo dia um relacionamento com Deus. Só que Deus botou uma regra, todo mundo sabe a historinha, Deus botou a regra, Adão, só não come dessa árvore que está aqui no meio. E a única coisa que eu te falo, não come que isso vai trazer um prejuízo. O inimigo veio lá, toda uma historiazinha, enfim, Adão pecou. Então, Adão escolheu estar longe de Deus. Adão pecou e a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então Adão escolheu se afastar. Então a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte, né? Assim, eu sempre questiono muito as coisas com o Caio, mas assim, a gente fala muito que Adão pecou. Mas se você for buscar um X da questão, não foi o Adão que pecou. Ele escolheu, ele se deixou deixou ser manipulado. Adão, a gente diz, quando eu digo Adão, eu digo mais a humanidade em si. Sim. Eva pecou, foi seduzida, e Adão, a Bíblia diz que o homem ele é o cabeça da família, o cabeça do lar. E ele se permitiu, na nossa vida cristã, a gente não é porque alguém pega que a gente vai se permitir. Tipo,
não é porque a gente está ali num GC que um liderado, um amigo, oferece uma coisa que a gente vai fazer. E o Adão, sim, como um cabeça, como um chefe da família, e como o primeiro homem também, eles simbolizam a humanidade. Então a humanidade, ela escolheu estar longe de Deus. Então a gente vai lendo Gênesis, aí depois vem Êxodo, que é o capítulo, que é a parte de fuga ali do Egito, Levítico. Em todos esses momentos, Deus ele tenta um relacionamento com o homem. Assim, só te cortando, mas Pode você falar. depois você pode voltar para o raciocínio. Mas até hoje em dia, né, já se passaram anos, séculos, né, décadas, mas eu acho que a história sempre se repete a mesma, né? Isso. O que aconteceu com Adão, acontece conosco. Eu acho que você falou, como você é líder de GC, eu acho que você sempre é tentado. Sim. Eu acho que, como eu até comentei com você, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente quer estar perto, Sim. mais a gente é tentado, Sim. não é isso? E você falou também que Jesus pairava ali no Jardim do Éden, mas a história continuou, como você falou já na questão de Êxodo, né? Com Moisés. Sim, exatamente. Muito interessante falar isso, porque é uma coisa que eu até comentei com os meninos no último GC. Parece que quanto mais a gente... Olha, eu fui, partir do momento... você vai ficar no meio da rua, Oh, viu? meu Deus. Só deixando bem claro. No meio da rua. Mas é engraçado, assim, vamos dizer. Porque quanto Engraçado, mais gente. a gente tenta, fazendo parênteses, né? Quanto mais a gente fala, agora eu vou me entregar minha vida para Jesus. Parece que o mundo fala assim, não, você não vai. Porque é realmente algo espiritual. Tem coisas que a gente olha assim, mancho, eu tô tentando, eu tô fazendo. Então é espiritual mesmo. Tipo, eu vejo, quando eu tô tendo batalhas espirituais, eu fico meio desanimado, parece que nada dá certo, tudo tenta afastar daquilo. Eu tô tentando ir o mundo assim, mas eu creio que Eu acho que é quando a gente passa mais provações na Deus, vida da gente. Deus permite. Uma coisa que eu digo tempo vem uma tempestade, depois vem a bonança. Deus ele não manda, lógico, Deus não vou mandar aqui para ele se lascar, não. Mas ele permite ali seu coração, ele é moldado, ele é sondado. Realmente se você está ali por Deus ou por uma facilidade ou uma comunidade. E, enfim, mas voltando para o ponto de Adão, que ele falou que sempre se repete, e é verdade. É exatamente isso, sempre se repetia. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então Deus ele falava assim, ó, eu quero um relacionamento com você, vocês vacilaram, mas tudo bem, vamos lá, vamos conversar de novo, vamos estar juntos de novo. Então, desde o Jardim do Éden, se tu perceber, Deus ele cobriu as partes Sim. íntimas de Adão e Eva com pele de animais. E aquilo ali já simbolizava que Jesus cobre o nosso pecado, porque ele cobria as partes, as vergonhas deles naquele momento. Então, assim, para eu entender, como Pode eu falar. não tinha essa concepção ainda, então, assim, a Páscoa, na realidade, ela é a celebração da libertação do povo do Egito, do Para povo de os Israel. judeus. Para os judeus. O que é judeu, na realidade? Pronto. Porque Jesus, ele era judeu. Isso. Judeu ele é um povo. Por exemplo, brasileiro a gente não é um povo, a gente é uma nação. A gente tem delimitações territoriais, geografia, nada, mal de geografia. Mas delimitações territoriais. Da saúde, né? A gente tem delimitações territoriais, a gente tem a mesma legislação, a gente fala a mesma língua, mas o judeu não, ele é um povo, ele é como se fosse uma grande família. A gente vai ver ao longo da história da Bíblia também, que são criadas ali em Gênesis mesmo as tribos de Israel, que a partir de Abraão, Isaac, Jacó tem 12 filhos, e ali a partir dos filhos deles são criadas tribos. Então é como se fosse uma grande, isso, é uma grande família, porque Deus escolheu por livre espontânea vontade, ele escolheu, vou me relacionar com esse povo. Mas hoje, na atualidade, no que a gente vive, quem são os judeus? Eles são essa mesma família, que eles acabaram se espalhando, mas eles ainda se concentram ali na região da Palestina, tem um conflito muito grande ainda por terras ali. Mas eles são um povo. Sim. Mas é engraçado que você pode ver que o povo, eles são característicos, independente do lugar onde eles moram, do estilo de vida. Não tem nada a ver com o muçulmano, o judeu. Não, o judeu ele é um povo. O muçulmano, ele é uma religião. Sim. O judeu ele é um povo. É de como se a gente fosse brasileiro. Eu sou tão brasileiro, eu sou brasileiro de coração. Que meus filhos, se eles nascerem nos Estados Unidos, eles vão continuar sendo brasileiros. Ou sobrenome, Dias. Sim. Eles são realmente uma família, um povo. Lógico, tem tipo judeu que é brasileiro. Ele fala português e tudo mais, mas a essência, os costumes, a tradição, os pensamentos, é como se fosse uma grande família mesmo que ele fosse voltada. Essa tradição, né? Isso. Eles realmente são bem fiéis a isso. E pronto. Falou, voltando à Páscoa e tudo mais. A Bíblia diz que lá em Êxodo, que quando Deus constrói o tabernáculo, constrói o templo, ele fala,
para se livrar dos pecados, vocês vão ter que sacrificar animais. Por que sacrificar animais? Já era uma prática antes de Deus se relacionar com os judeus, que muitos povos faziam. Então, vamos dizer assim, para Deus ele não vou tirar vocês totalmente do que vocês estão acostumados a fazer, do que o mundo está acostumado a fazer, e não vão fazer essas coisas. Não, mas ele pegou, vamos dizer assim, o elemento que ele já estava mais ou menos acostumado, e o sangue ele sempre simbolizou purificação e lavagem, remissão. Então acontecia um evento que chamava propiciação dos pecados. O que é propiciação? É quando você pega um animal que ele é puro, sem pecado, sem mácula, totalmente perfeito, e a Bíblia diz que eles botavam a mão na cabeça do animal e eles transferiam o pecado deles, a culpa deles para o animal, e o animal era sacrificado a Deus. Então, desde aquele momento, todo o sacrifício, uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era, vamos dizer, o papa dos judeus, que era o maior deles, ele entrava lá e ele oferecia sacrifício a Deus para limpar os pecados. Só que qual era o problema? Toda vez se repetia a mesma história. Toda vez é um ciclo vicioso. Falar sobre Paulo, que você comentou, que eu tenho uma pergunta para fazer, mas na frente, tá bom? Mas qual é o lance da história? Toda vez se repetia a mesma história. Se você olhar a história do Antigo Testamento, Deus vem e fala assim, eu quero muito me relacionar com vocês. Aí o povo, bora. Aí o povo tá empolgado, depois se esquece, me esqueci quem é Deus, vou pecar. Aconteceu isso muito isso, né? Durante esse período que o povo de Israel passou durante esse deserto. No deserto, né? Foram mais de 400 anos. Né? Sim. 40 anos no deserto. Foi 400 40 anos. Foi 400 anos presos no Egito. Preso no Egito. 40 anos no deserto. E eles já vinham muito cheios de costume do Egito, então eles acabavam, quando Moisés subiu ao monte, que o pessoal faz o bezerro de ouro, eles não queriam adorar outro Deus, eles queriam adorar a Deus, mas de uma forma errada, porque já estavam deturpados com a ideia dos egípcios e viam que eles tinham imagens, então eles acabavam se esquecendo muito rápido. Como tu disse, a gente, muito fácil julgar, né? Como ainda hoje, né? Assim, eu acho que a gente busca mais a Deus em momentos de aflição. Quando você está passando por dificuldades, por atribulações na sua vida. Quando está tudo bem, não estou falando de mim, não estou falando do Caio. Mas a gente falha, a gente peca em relação a isso, né? Muito, eu acho. Com certeza. Com o povo de Israel. Essa parte de pecar, de lembrar, de esquecer, eu acho que faz parte da essência humana mesmo. E muitas vezes eu olho que a vida ela é feita de perspectivas, né? Eu olho da perspectiva de que, quando a gente vacila, quando a gente erra ou quando a gente se desvia um pouco, muitas das vezes é o que Deus usa para pegar a gente e falar assim, você não é o bichão, você não pode ir sozinho, você precisa de mim. E faz parte da essência humana. Às vezes a gente se julga e acha que vou desistir, não dá pra mim não, eu só tô pecando aqui e vou desistir. Mas aí que tá totalmente centrado toda a ideia, porque sozinho a gente não consegue. Você pode ver que todo ano o sumo sacerdote ia lá e sacrificava o animal. Ia lá, ele sacrificava por ele e pela família dele. Tem vários tipos de sacrifício, de comunhão, de perdão de pecados, inúmeros sacrifícios. Só que qual é o lance? Nunca acabava isso. Porque a gente sempre peca, como tu disse. Todos os dias nós pecamos. Só que com a vida de Jesus, na Páscoa, a Páscoa é a data para o cristão, ela é mais importante todo tempo. Não é o Natal, nada muito importante, é o nascimento de Jesus. Os outros eventos são muito máximos, mas a Páscoa, ela simboliza tudo o que a gente acredita. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse nos libertado, nada disso faria sentido. Paulo diz, né? Se Jesus não ressuscitou, então nada de tudo que a gente está falando aqui é besteira e pior ainda, é pecado se ele não ressuscitou. Então, mas então, deixa eu fazer uma pergunta. Antes de Cristo, né? Existe a Páscoa e após Cristo continua existindo a Páscoa, mas com outro sentido. Outro significado. Exatamente. Pronto, a gente fez toda essa história para chegar até aqui. Eles sacrificavam os animais, passavam os pecados dele para o animal e era sacrificado. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele é a expiação dos nossos pecados. Ele que nunca pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Se Jesus não pecou, a morte não tem poder sobre ele. Então, a gente pensa muitas das vezes como uma historinha, história massa, né? Só que realmente se a gente crê no nosso coração, se a gente realmente, o próprio Deus, ele, não por uma obrigação, eu sempre digo no GC, sabe, que deve ser chato, se ele instalasse o dedo assim, tá todo mundo salvo, e é isso.
Mas não, ele escolheu, eu amo esse povo, eu amo vocês, então eu não quero que vocês vivam... Aí, no caso, eu acho que entra a questão do livre-arbítrio, né? Isso que é uma escolha nossa. No caso, ele veio para nos libertar, para nos salvar, mas é uma escolha nossa continuar no pecado. Pronto. Jesus já deu o primeiro passo. Jesus, ele já... Mas é porque as pessoas usam muito, desculpa, Denão de Faustão aqui, mas assim, as pessoas utilizam muito isso, né? Ah, Jesus veio para nos libertar, estou salvo. Não sei se você escuta isso, você já escutou, entendeu? E muitas pessoas também falam assim, estou livre do pecado, Jesus veio, morreu por mim, livrou o meu pecado. Amém. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor e crê no seu coração, confessar com a sua boca, será salvo. E muitas pessoas usam isso, beleza, estou crendo aqui, estou confessando, então é isso, né? Mas eu creio e olho aos olhos da Bíblia, se você realmente crê nisso, se você realmente, genuinamente acreditar e viver por isso, a sua vida ela é transformada. Ela não simplesmente é da boca para fora, mas primeiro você crê no coração, você confessa com a sua boca. Então, eu faço uma alusão também no GC, que tipo, se tivesse um rapaz que vem uma arma na sua cabeça e fala assim, vai tirar, me passa todo o seu dinheiro. Você vai passar. Você sabe que ele tem uma arma na mão dele, vai te matar. Então, se nós cremos que Deus é nosso Senhor, nosso Salvador, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do universo, se eu abro minha boca e digo que eu creio, se realmente eu creio no meu coração, a minha vida vai corresponder com aquilo. Então, muitas pessoas falam, né, e hoje em dia a gente acaba tendo uma visão muito deturpada do que é o cristianismo. Às vezes a gente se atém a costumes, a tradições, ao que a gente aprende dos nossos pais, mas realmente não tem um relacionamento diário com Deus. E se a gente tiver a nossa vida, lógico, não é que a gente não vai pecar, mas a gente tem um coração voltado para Deus. Eu estou lendo um livro que é Marcados pelo Espírito, que é do Farley, que ele é da igreja do pastor Luciano Subirá. E ele faz um pensamento muito massa, que ele fala que Deus escolhe as pessoas não pelo que elas fazem, pelas suas obras, mas pelo seu coração. A gente pode olhar para Davi. Só fazendo uma menção que você falou, que a data mais importante para o cristianismo, independente da religião, é a Páscoa, né? Mas as pessoas caracterizam o Natal. Pronto, eu acho, do meu ponto de vista. Sim. Muitas das vezes vai muito a tradição das pessoas. Vai muito, às vezes, como eu te disse, como você mesmo falou, as pessoas às vezes não sabem o que é o cristianismo, mas às vezes a gente tem uma fé que muitas das vezes a gente aprendeu do nosso pai, ou porque no Brasil todo mundo é cristão, a gente abre a boca, sou católico, sou evangélico, nem sabe o que está acontecendo ainda. Sim. Então às vezes as pessoas... tanto que na igreja, não sei se na igreja eu posso falar religião evangélico, você confirma quando você tem a consciência de que você quer. E não pela obrigação do seu pai e da sua mãe, né? Não estou criticando nenhuma religião. Mas na igreja católica é assim, o pai decide pelo filho. São processos diferentes. Na igreja católica, nada contra, a gente ama o povo de Deus e Jesus é a mensagem. Mas na igreja católica é dito que você tira o pecado original. Sim. Nós nascemos em pecado, né? Nós sabemos que nós nascemos em pecado. A partir de Adão, a nossa natureza ela é pecadora, essencialmente. Então, diz que já de criança a gente já tira o pecado, que é para adiantar e poder ensinar ela. A gente, na igreja evangélica, a gente já crê que você tem que ter a sua consciência, não é uma outra pessoa. Lógico, a gente apresenta a criança no templo, a gente faz todo o processo, tem um videira aqui, lá que faz parte da videira, a gente ensina para elas louvar, adorar a Deus, mas é uma escolha dela aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa semana eu estava até vendo um depoimento da pastora Thalita Pereira, que com certeza você conhece, que eu amo. Inclusive ela vai estar aqui em Fortaleza, estou louco para ir, acho que não vai dar. Que ela celebrando que a filha dela mais velha, acho que é a Lara, decidiu, né, tomar essa decisão de aceitar Jesus. Assim, por mais que nasceu num lar cristão, né, cresceu com os ensinamentos, mas assim, filha de pastores, mas eles deixaram ela livre, não obrigou, assim, não, você vai ter que aceitar, se batizar, não. Chegou o momento que ela chegou e falou, mãe, tô pronta, eu quero. E foi muito lindo ela compartilhando isso nas redes sociais. Não sei se você chegou a ver. Eu não vi, mas tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho sensacional, no Cristianismo Puro e Simples, que ele fala que o amor ele pressupõe liberdade.
Se você não tem a liberdade de amar, se eu sou obrigado a amar Deus, não seria amor, eu não teria escolha. Mas tem uma frase, tem secular também, né, que quem ama deixa livre, né? Deixa ir, se quiser. E eu creio muito nisso. E eu acho importante pra gente, enquanto cristão, essa consciência. Eu também nasci num lar cristão, mas também tomei a decisão de escolher Jesus, Você sempre foi cristão, então? Desde pequeno. Nasci, meu pai é católico, a gente cresceu com toda a catequese, foi muito importante pra gente ter todos os fundamentos da fé cristã. Mas quando eu fiz uma certa idade, eu falei, rapaz, é isso que eu quero pra minha vida, e escolhi aceitar, como a gente estava dizendo, da Páscoa, né? Da importância da Páscoa e tudo mais. Jesus, ele simboliza o Cordeiro perfeito e tudo está pago nele. Então a Bíblia diz que realmente, se a gente crê, Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Inclusive na cruz tem uma alusão muito massa, Jesus e os dois ladrões, né? E de um lado, um ladrão está zombando, escarnecendo de Jesus, falando, tu é o Jesus, tu é o Deus, te salva a gente. E do outro lado tem o mesmo ladrão, tem um ladrão também que ele fala, cara, a gente pecou, a gente errou, a gente merece estar pagando por isso, mas ele não. E ele olha para Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. E essa é o retrato da humanidade. Os dois pecaram, os dois vacilaram, os dois, nós todos, como disse, hoje em dia a gente reconheceu. Exatamente. Hoje em dia a gente ainda pecou, beleza, a gente peca, continua pecando, mas a gente reconhece que em Jesus, só em Jesus, eu caio, eu sou líder de jovens, meu coração está voltado para Cristo. Muitas das vezes eu tenho momentos de estresse, momentos de alguns pensamentos que é normal, mas a gente reconhece em Jesus. Mas todo dia eu reconheço que em Cristo, só em Cristo. E tem uma coisa muito massa na vida dele, todo culto a gente faz, simbolicamente, toda vez, lógico, não que quando você aceita Jesus vai anular, mas todos os cultos, a gente, enquanto igreja, todo mundo, quem aceitou Jesus naquele dia, quem não aceitou, a gente verbaliza e a gente ora aceitando Jesus todas as vezes. E o cristianismo, ele é assim. É como diz a palavra, né? Então a gente tem que aceitar dia após dia, né? Isso, reconhecer. Agora, assim, como que é ser um líder de jovem, você que tem apenas 21 anos, né? Isso, lidar com jovens que não é muito fácil. Como você falou, que às vezes, assim, a gente é ser humano, a gente peca, às vezes, acho que não deve ter a ira que é o pecado, né? Isso. Mas, assim, nem todos os dias a gente está bem, a gente tem nossos conflitos, né? Isso. Mas jovem, eu acho que é bem difícil. Como que é lidar com tantos jovens? Porque a igreja CC Videira era uma igreja muito jovem. Sim, tá na visão da nossa igreja, no DNA da igreja. A gente tem o Eu Vejo, que é como se fosse uma cartilha, no qual a gente expressa, lógico, 100% biblicamente, mas uma das coisas que diz lá é uma igreja cheia de jovens para mostrar a vitalidade de Deus. E o nosso pastor, o pastor Costa Neto, que é o pastor se renova a cada dia, né? Exatamente. Milhões de anos, mas a cada dia se renova. Incrível como, não sei se você, com certeza é assim, você lê hoje um capítulo, um versículo, mas daqui a um ano você lê, tem uma tradução diferente para você. Sim. Deus, eu acho massa, porque às vezes a gente tenta botar Deus dentro de um cubículo, ou de uma ideia, ou de algo. Sendo que Deus é o criador do universo, da terra, então ele usou um jumento, ele usou uma pedra. Imagina com a palavra dele, que são literalmente as palavras dele ali, inspiradas em homem. Então Deus fala demais com a gente. E sobre liderar os meninos, pra mim é um privilégio. O Kaique sabe que é algo realmente que queima no meu coração. E senso de propósito, lógico, muitas vezes não é difícil. Hoje em dia eu moro só com meu irmão, então acumulo muitos afazeres. O cursinho, se você ajudar 24 horas por dia, você ainda está atrasado, você ainda está devendo as coisas. Então, também tem meu namoro, tem o meu irmão, que ele já é de maior, mas eu acabo cuidando dele. Mas, como a gente falou, a gente se move pelo que a gente crê e pelo que realmente, o que a gente vive. Eu creio, eu tenho paz no meu coração. A gente pode falar um pouco também sobre propósito, mas que o meu propósito está em cuidar de pessoas, cuidar dos meninos. E a partir do momento que eu entendo, na verdade existem alguns passos. Primeiro, eu conheço meu Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu conheço Ele, eu tenho intimidade com a palavra, eu tenho oração, jejum. Então, a partir disso, eu conheço. Então, Ele vai me direcionando para onde Ele quer me levar.
E se eu conheço ele, eu confio. Você não conhece alguém, se alguém na rua chegar assim, Kaique, faz tal coisa? Eu te conheço, mas se o seu pai fala, Kaique, faz o que é melhor. Então você, ok, pai, eu entendo. Aí, pai, você vai estar comigo, vou estar com você, Kaique, fique em paz. Então, a partir disso, lógico, é mas difícil. O mais interessante que você mencionou aí, em relação a falar nas ruas, às vezes o evangelho ele é criticado por conta disso, por pregar o amor e as pessoas acharem que você, vamos usar uma palavra bem nordestina, ser besta. Não é. A gente não pode confiar em 100% de todas as pessoas que a gente não conhece, mas as pessoas vão te julgar assim, alguém te vê na igreja, você é evangélico, fala com você, você não é destratar, mas você fica com receio, você não conhece as pessoas. Ah, não é crente, não é? Cadê o amor de Deus? Não sei se você já passou por isso. Como assim? Mas, vamos supor, as pessoas acham que você tem que aceitar tudo, de todo mundo. Sim. E não é bem assim também. Não. A gente tem que ter discernimento, realmente. Eu caio, eu tô num lugar e eu penso assim, pai, o que Jesus faria? Aí eu fico, né? O que Jesus faria? O que ele falaria? E a gente, até uma coisa que a gente teve, né? Você amar as pessoas não é você dizer sim pra tudo. Mas é você também dizer não, você também se cuidar. E com os meninos da mesma forma. Muitas das vezes é desafiador, tem alguns problemas, mas eu creio que quando Deus ele realmente cuida, ele direciona. Uma coisa que eu sempre penso Deus me botou aqui, ele está cuidando. Muitas vezes... Inclusive você já chegou a comentar isso no GC, que você o tempo todo, como está com seu irmão também, se está no shopping, se está dentro do ônibus, pensando o que você pode fazer, Sim. né? Levar uma palavra. Sim, e eu creio que isso quando a gente escolhe ser cristão não é fácil, mas Deus ele guia a gente, então eu creio que você é cristão 100%, às vezes, muitas das vezes a gente, principalmente jovem, eu escutei até hoje, um menino falando assim, não vou casar quando eu tinha uns 40 e poucos anos, 50, vou fazer tal coisa, e às vezes a gente quer adiar, não, vou ser cristão direito quando eu tiver mais idade, quando eu fizer tal coisa, mas eu creio que o tempo é hoje e agora, e a nossa vida é 100%. E eu sempre falo, né? Tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu sou intencional. Eu penso, o que Jesus faria? O que Jesus quer que eu fale? Eu comentei com a Kaique que a gente tá no ônibus com meu irmão, eu vejo alguém assim, caralho, será que Deus quer que eu ore? Será que Deus quer que eu fale com alguém? Então, a gente tá sempre pensando, eu penso, o nome nosso GC é incendiário, né? Você sempre fala, né? Que Jesus sempre foi e é intencional em todas as coisas, né? Isso em relação a propósito, a usar pessoas. Né? Deus lógico. Eu acredito, só te cortando de novo, né? Faustão, tirar férias já sabe quem contratar. Mas assim, eu creio que ele também tenha sido nesse dia, que eu tenho tido um propósito pra gente poder estar sentando pra conversar. Sim, com certeza. Eu não acredito em coincidência, acredito em Jesuicidência. E quando a gente se permite, Deus vai guiando a gente. E é isso, senso de propósito, o pastor ele sempre diz que o seu propósito, que você nasceu para fazer, ele está ligado a algo que, vamos dizer assim, te incomoda. Por exemplo, acho que os meninos poderiam ser cuidados melhor, ser tratados melhor, ou tipo, o nome nosso GC é incendiários, né? Na minha concepção, a gente enquanto cristão, Brasil, mundo, muitas das vezes a gente não conhece a Deus. A gente abre a boca e a gente fala, não, conheço meu Deus, mas a gente não tem um relacionamento, a gente vive por cultura, ou por comodidade, ou por tradição. Mas o que queima no meu coração com o incendiário do Senhor é que as pessoas realmente conheçam a Deus. E como é que faz isso? Através de intimidade. Deus não quer, sempre usa essa alusão com os meninos, Ele não quer que você vá lá na Ucrânia, pegue arma e acabe com a guerra. Lógico, seria bom se você conseguisse fazer isso, mas Deus quer que você o conheça, que você leia a Bíblia, que você busque, que você ore, e a partir disso Deus vai direcionando a gente. Para a gente finalizar esse ponto e dar início a outros pontos, falando de renovo, certo? Como eu falei, a Páscoa ela é um renovo, passado, do Velho para o Novo, do Antigo Velho Testamento para o Novo Testamento. No Velho Testamento a gente vai ver muito essa questão de holocausto, de sacrifício, não é isso? Que quando Jesus veio, ele aboliu com isso, não foi? Isso, exatamente. A igreja CC Videira, não só como a CC Videira, como outras igrejas, é uma igreja renovada, não é isso? Sim? Concorda? Como assim renovada? Vamos supor, existe a Assembleia de Deus, que é uma igreja que já tem mais uma doutrina restrita, né? Mas restrita, como é uma palavra que eu posso usar. Tradicional. Tradicional. Não é isso? A videira não.
ela deixa o jovem um pouco mais à vontade, vamos supor, de usar uma tatuagem, né, usar um brinco, usar um cordão, usar uma roupa mais confortável. Sim, a nossa doutrina ela é pentecostal também. Acreditamos em dons, em fluir do Espírito Santo, mas a gente também acredita que modernidade, aos olhos da Bíblia, a gente estava até tendo aulas sobre reforma protestante no cursinho, e uma das características do povo evangélico é essa, aos olhos da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, a gente faz totalmente tudo embasado na Bíblia. Por exemplo, questão de tatuagens. A Bíblia não fala nada sobre tatuagem. Fala, enfim, o texto de Levítico, ele fala sobre marcar o corpo, em homenagem a mortos ou alusão a outros deuses. De que forma, no caso? Existia da tatuagem? Essa que você está falando, de marcar o corpo. Pronto, Levítico. Eu não posso pesquisar, mas basicamente o que Levítico diz, eles faziam um sacrifício, por exemplo, morria um ente querido e eles faziam uma homenagem a ele, ou eles faziam ou eles faziam algum deus pagão e eles marcavam o corpo deles como se fossem, já vê um cavalo que eles marcam um cavalo com ferro, eles se marcavam como se fossem oferendas aos deuses. Eu não sei se você tem conhecimento, mas eu descobri isso essa semana. Mas no caso, a Igreja Batista Lagoinha, né, diante do trono. No período que eles estouraram, que foi realmente o período que eles estouraram no Brasil inteiro, né? Por ser uma igreja renovada, mais moderna, eles foram excomungados da... Como é que eles falam? Tipo assim, a católica tem o Vaticano, né? Eu não sei como que se dá o nome da evangélica, mas tem alguém que administra um corpo, né? Um centro, que eles foram excluídos dali por ser uma igreja renovada. Foi, não sabe disso, né? Sabia. Eu também não sabia, eu vi uma durante a semana na palavra dela e ela falou. Inclusive eu estava pensando nisso, mas normalmente a comunidade evangélica, a gente não tem um papa, né, um cabeça ali geral, mas é uma comunidade bem conectada. Eu não sei te dizer se tem uma liga, ou se tem pastores sêniores, ou como é que funciona isso. Mas eu nunca ouvi falar, não. No caso, a CC Videira, ela é uma igreja que ela não é só aqui cearense, né? Ela tem aqui no Ceará, tem em Brasília, Recife, mas é um núcleo só. Isso. A gente chama de... É uma comunidade, né? Comunidade Cristã Videira. E nós estamos em 3 estados, né? Que é Ceará, Distrito Federal e em Recife. São 7 igrejas. Sim. E a gente fala que são quartos mesmo. Eu sou suspeito para falar, mas a gente realmente é uma grande casa ali. Você pode ir em qualquer uma das videiras que você se sente em casa, com muitas pessoas, mas é o mesmo cuidado, a mesma visão, o mesmo amor. E a gente carrega muito disso. Desde que eu cheguei na videira, eu sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado. E eu acho que isso faz total diferença no que a gente faz, né? Perguntou como é que é ser líder de jovens. É derramar tanto amor na minha vida. Tu conhece o nosso líder do Tigas, o João também passou por essa liderança. Várias lideranças, realmente, pessoas que depositam tanto amor na gente, Deus através dessas pessoas, que a gente transborda amor na vida das pessoas. A gente usa o termo constranger em amor. Eu sou tão constrangido de amor que eu falo, caraca, a galera me ama tanto e eu vou amar a galera também. E isso renova. E a gente vê na igreja na igreja de Atos, né, o povo de Deus, muitas das vezes eles vendem o que tem para partilhar, eles pegam o que tem, o que não tem para partilhar em amor. E a gente, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, a gente tem muito isso. Na videira, lógico, é a igreja local, mas o povo de Deus, em geral, às vezes, como disse, eles foram excomungados ali, mas eu creio que o povo de Deus... Não é excomungado, porque eu não estou... Desligado. Eles foram desligados da congregação. Pronto, congregação. Sim. Acho que se dá essa palavra, eles foram desligados da congregação. Por trazer dança na igreja, mudanças de hábitos, entendeu? Mas isso são questão mais de costume mesmo. O que não pode, assim, é fugir da Bíblia. Mas claro. Uma coisa que a gente sempre conversa. Tanto que, falando ainda, né, fugir da Bíblia, que teve um período que eles pararam por conta disso, que as pessoas estavam idolatrando eles, ao invés de idolatrar quem? Algo perigoso. Ao Senhor. Algo perigoso. Entendeu? Mas... E eles tinham essa consciência e foi quando eles deram uma parada, né?
Massa. E uma coisa que sempre conversa, tem costumes e costumes, eu penso como países. Tipo, você vai num país que o costume deles é dar 2 beijos no rosto, abraçar. Provavelmente o brasileiro vai para outro lugar, o pessoal fica meio estranho, assim, que o brasileiro gosta de abraçar, gosta de falar e... Então, tu sabe, né? No viagem o pessoal fica, mas o que está acontecendo aqui, né? Costumes são bem diferentes do nosso. Exatamente. Agora sim, em todos esses estados, a liderança é do Costa Neto? Isso, ele é o nosso pastor senhor. De Davi. Ele fundou ali primeiro a Videira Sul e Deus foi abençoando. Aí a gente fundou a Videira Centro, abençoando. E a gente vai implantando igrejas. Ele é o pastor cabeça de toda a videira. Seria uma ideologia ou um propósito? Viver, amar e servir? Um propósito totalmente bíblico. O viver, amar e servir é para todo cristão, mas a gente usa como um bordão, né? A gente crê que a gente ama a Deus, a gente vive a Cristo servindo pessoas. Todo bom cristão ele faz isso. A gente serve não só na igreja, mas é uma cultura realmente. Tem uma frase que diz que um costume vira um hábito vira uma cultura, né? E eu vejo muito isso na CC Videira. A gente começa a servir e é engraçado que você parece que do nada a sua vida é transformada com um gesto tão simples. Abrir uma porta, ajudar um carro a estacionar, qualquer coisa. Chega do pregador a quem está no estacionamento. E até outra coisa, como você sempre fala, né? E tá tudo bem, nem como é que você tá, isso faz uma diferença, né? Coisa que falta muito na humanidade hoje. Sim, com certeza. Você se preocupar com o outro. E assusta também, como você também já mencionava, as pessoas chegam assim, se assustar, porque chega ali, às vezes, com o coração em conflito, atribulado, não é isso? E chega e encontra amor, paz. A videira é uma... mais focado, mas o povo de Deus em si, a gente foca realmente muito nessa questão de igreja, de ser uma casa. Eu penso muito, se não... eu pego umas viagens. Mas, cara, nós somos o povo de Deus. Se você pensar, nós abrimos nossa boca, nós confessamos nosso coração, que a gente está ligado com o Criador do Universo, com o Criador do céu e da terra, o próprio amor, a própria vida. Então, se a gente não amar, quem vai amar? Se a gente não cuidar, quem vai cuidar? Mas, cara, eu acho, no meu ponto de vista, não sei, eu venho trabalhando muito isso em mim, certo? Mas é muito difícil, a palavra diz pra gente amar as pessoas sem fazer acepção. Mas aquela história, não sei se você vai concordar comigo, Jesus tinha os 12 discípulos. Ele tinha os 3 mais chegados, e tinha João Batista, que eu acho que era o amigo confidente dele. É normal também a gente, numa igreja, não ter afinidade com todo mundo. Mas... Uma coisa é você ter intimidade, afinidade com todo mundo. Outra coisa é você tratar bem. Essas coisas são naturais, como a gente pode ver. Jesus tinha um GC dele, né? Jesus tinha o próprio GC, o grupo. Como dizer assim, Jesus ele está aberto para todos. Assim como agora Jesus está aberto para todos, como diz aquele no início que o pessoal fala assim, Deus me salvou, me levou meus pecados, estou de boa. A Bíblia diz que buscai, encontrarei. Eu sou péssimo de ditados e de decorar, mas não tem a história. Se bater a porta, eu abri, não é isso? Entrarei e cearei com ele. E exatamente sobre isso, Jesus está disponível. Agora, tem pessoas que mostram mais disponíveis para Jesus e menos disponíveis, assim como a gente. Tem pessoas que estão mais próximas, tem pessoas que estão menos próximas. E aí vai de acordo com a intimidade. Eu sempre falo, eu gosto de pessoas. Mas você, como líder na igreja, você é cobrado? Tipo assim, as pessoas quererem atenção, é normal que você não tem como dar atenção 100% a todo mundo, porque você é o ser humano, você é quem lava, quem passa, é quem cozinha, quem estuda, tem um irmão para cuidar, tem a namorada agora, né? Isso também que tem que dar atenção. Sim. É cobrado? Às vezes eu sou cobrado, mas os meninos entendem muito a minha realidade. Fala, gente, chego em casa, meu irmão às vezes chega em casa chega em casa às 6 horas, 7 horas, ele tá dormindo, bichinho, cansado. Da noite, cansado. Então, eu creio que isso tem muito de carência também das pessoas, que às vezes acontece, mas é uma coisa, a gente tem que entender que a gente, enquanto igreja, enquanto amigos, sim, enquanto corpo, a gente vai ter legado, eu tô ali pra ajudar. Sabe que o meu privado, os meninos sempre me ligam, mandam mensagem, desabafam, mas a gente
supre a nossa carência, tudo que nós precisamos em Cristo. Uma coisa que eu falo sempre para os meninos, ore. Às vezes o menino fica com raiva de mim, o cara, mancho, eu mesmo cheguei na igreja, enfim, eu tava passando por algumas coisas, eu falava pro meu líder, mancho, me ajuda em tal coisa. Aí ele falou assim, ore. Eu ficava muito, beleza. Mas eu aprendi, hoje eu tenho uma mentalidade bem diferente, sabe? Inclusive em relação a propósito. No meu aniversário, que ele não foi, eu queria muito que ele fosse, porque era importante pra mim que eu ia falar sobre isso, né? Mas eu aprendi muito, eu acho que assim, a gente tem que buscar, não esperar pelo outro, não é isso? Você me orientar é uma coisa, agora ei, ora por mim, ora por mim, ora por mim, Sim. E eu não vou fazer minha parte. Sim, exatamente. A gente não pode transferir nossa responsabilidade, né? É você buscar intimidade com Isso, isso. Eu enquanto líder de jovens, o que a gente faz? A gente orienta, a gente ajuda. Você, pô, se eu quero um conselho, posso lhe ajudar. Se eu não souber, eu pergunto pro meu líder também. Quero ler a Bíblia, não sei como fazer, a gente pode ler junto, eu posso lhe orientar. Mas realmente o direcionamento é intimidade com Deus. A nossa salvação ela é individual, a nossa intimidade com Deus. Eu vou com a minha namorada, eu não vou mandar o Kaique sair com a minha namorada. Não faz sentido, não, ela tá com saudade de mim. Você não sai lá com ela, Kaique, pô, mesma coisa, eu vou falar, meu líder, tem um relacionamento aí por mim com Deus? Não tem como, a gente se ajuda, eu costumo dizer que a gente enquanto liderança, enquanto corpo de Cristo, é uma relação de irmãos. O irmão mais velho, eu sou o irmão mais velho na fé, que ajuda, mas de forma nenhuma eu vou poder transferir sua responsabilidade, sua intimidade. Eu aprendi muito isso com a própria Thalita também, né? Ela fala muito nas pregações dela, né? Se você tem acesso ao Pai, por que você vai buscar um intermediador? Isso. Então busque. Como eu disse, aquela já, caraca, a gente tem antigamente no Antigo Testamento, quando eles faziam a propiciação, os sacrifícios, Deus, o Espírito de Deus, em alguns momentos ele vinha e tomava conta daquele lugar, ele falava com Moisés e tinha intimidade com ele, mas eles não tinham livre acesso a Deus. Deus falava em momentos específicos com eles. E hoje em dia, em Jesus, exatamente no renovo, de novo a história do cativeiro, eles comemoram a libertação do cativeiro do Egito, e agora a gente comemora a libertação de nós mesmos. A Bíblia diz que lá, quando Jesus morreu, ressuscitou, quando ele morreu, na verdade, o véu se rasgou de cima a baixo. O que era o véu? Existia o templo, existia alguns compartimentos do templo. Existia o Santo dos Santos, existia o Santíssimo, enfim. Essas partes guardavam partes da tábua da aliança, dos mandamentos. Outro dia até perguntas são bem aleatórias pro Caio, assim, Caio, e aí, cadê a arca da aliança? Mas não sei não. Preciso pesquisar. Não, mas não sei se tu já teve esse tipo de curiosidade. Não, às vezes eu tenho. Eu pesquiso muito no YouTube, vamos lá saber que porta. Não, mas eu acho interessante, Mas inclusive eu até vi um vídeo de um canal que falava sobre isso. Tá onde? O que você sabia? Não, tá onde a arca? Não tem um local específico. Eles imaginam que seja, como a Arca de Noé, imaginam que seja no monte. Não tem nada específico. Né? Entendi. E, enfim. Mas você não descoberto nesse eu ia gostar de ver. Não, mas é melhor não, porque o pessoal é doido pra idolatrar as coisas. O pessoal não pode ver nada que quer. Eu acho que até no período de Davi, não é isso? Já dava com a arca pra cima e pra baixo. Andava o quê? Com a arca pra cima e pra baixo ali. Mas eu acho que até no período de Davi ainda, eu acho que Salomão foi depois de Davi. Isso. Foi? Acho que sim. Acho que sim. Mas até nesse período que eu estava lendo sobre Salomão isso hoje, né, sobre isso, que Deus ele vinha para falar com Davi. Por que você acha que se perdeu isso? Foi após Cristo também? Que não, pelo contrário, se ganhou. Hoje em dia a gente não tem profetas como naquela época. Algumas pessoas não acreditam por não ter milagres como naquela época. Vamos lá. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã. As manifestações são as mesmas, basta a gente crer que verás, né? O processo, a galera, primeiro, aí nessa época era muito do vi, creio. Hoje em dia a gente trabalha, vamos dizer assim, mais com eu creio, pra ver. Logo verei. Sim. Então, ali Deus falava com os profetas mais especificamente. Hoje em dia existem profetas, só que eles se manifestam de formas diferentes, né? Com revelações, dons, palavras de conhecimento.
e se revelam de Porque muitas na formas. realidade, é como você falou, ainda hoje existe, né? Sim. Revelações do Senhor, dons, mas de formas Com diferentes. certeza. Eu creio que da mesma forma. Até Jesus disse, pelo contrário, Jesus fala assim, ó, vocês farão, as coisas que faço farão até maiores do que eu faço. Então, eu creio que vai muito da nossa sensibilidade. Eu creio que muitas vezes nós somos realmente de pouca fé. Eu falo por mim. Falo, momentos de a gente tá na rua e, cara, um rapaz tá aqui e vou orar por ele. Deus curar. Tem um evangelista que é o Luca Martini, ele faz vídeos, não sei se tu conhece ele. Não, Depois pesquisa, Luca Martini. E Deus usa ele para cura de cegos e de palavras, de conhecimento. E então, vai da gente. A gente precisa se capacitar mais e estar mais sensível. Assim como a gente tinha falado de Davi. Davi, ele era um pecador, mas ele estava disponível. E Deus fala assim, ó, esse é o meu filho. Eu gosto dele porque o coração dele é meu. E eu creio que falta muito, me incluo nisso, que falta muito mais do nosso coração em Deus, nosso coração para Deus. E a Bíblia diz que os dons, as curas, os fluidos, eles vêm para a manifestação do poder e da glória de Deus, para mostrar que sim, esse é o Senhor. O Senhor tem o poder, Deus tem autoridade, nosso Deus é vivo. E falta muito da nossa parte, eu creio. Falar um pouco de mim, me expor só um pouco. Eu achava que ia me expor mais, mas assim, hoje, tanto eu aprendi a ser uma pessoa de fé, não sou muito de falar sobre a minha religião, talvez seja um grande erro meu, né? Algumas pessoas, eu sempre falo que estou indo para a igreja, estou na igreja, as pessoas não acreditam, porque eu tenho uma vida, não vou dizer que tenho uma vida dupla, mas eu vivo no meio, eu acho que ainda muito no meio secular, questão de trabalho, essas coisas, mas cara, estou presente de você aqui, não, estou na igreja, Kaique, sabe? Mas assim, eu acho que Deus, Ele tem me usado muito, eu acho que falando de propósito. Hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida, como eu falei no meu aniversário, depois eu vou te mostrar o vídeo. Que o Deus ele tem me usado muito para ser boca dele, né? Para falar mais dele. E em relação à fé, eu sou o tipo de pessoa que antes eu não acreditava muito. Quando eu entrei na igreja, eu não sei se você vai lembrar, quando eu procurei, a gente começou a conversar um pouco, eu falei sobre as minhas dúvidas, né, sobre o que eu vivia, por que eu buscava religião, não buscava Deus, né, buscava entender algumas coisas que aconteciam sobre essa questão de revelação, de ver, que isso eu tinha medo, tinha muito medo. Lembra? Eu falava, pô, isso vai acontecer, sonhar. Inclusive, esses dias eu sonhei algumas coisas, mas pra mim, que eu fiquei um pouco assim, com receio até de sair de casa. Fiquei, não vou mentir não, fiquei. Inclusive, domingo eu não saí de casa com medo. Mas assim, aprendi muito a confiar. Né? Eu acho que buscar Deus, ler a palavra todo dia, não tinha esse hábito. Hoje eu tenho, aprendi como comprar um livrozinho diário e acompanhar a Bíblia. Foi como eu estou aprendendo a ler ainda, não aprendi. Devocionalzinho? Eu estou aprendendo ainda. Mas assim, antes eu não tinha fé. Hoje eu posso estar passando assim por uma tribulação, uma tempestade na minha vida, como passei recentemente. Mas fiquei calmo, tranquilo, assim, não, vai dar tudo certo. Por quê? Eu não sei se é essa a palavra, mas eu tinha uma promessa de Deus na minha vida, que eu senti assim, vai dar certo. Eu tô com você. Creia. Amém. Uma coisa que eu falo pro meu irmão, quando a gente vive pela fé, uma coisa que eu falo pro meu irmão, mancho. Mas não é fácil. Não é fácil, não é. Não é fácil. Mas uma coisa que o nosso líder de jovens, o PH, ele sempre cita, e eu penso no meu coração quando as coisas estão mais difíceis, assim, é que o final da história a gente já sabe. No final, Jesus vem descendo no seu cavalo branco, Rei dos Reis, escrito na sua coxa, Senhor dos Senhores. Ponto. Eu falo pra minha irmã, mano, se morrer amanhã tá de boa. Morrer agora tá de boa. Lógico, tem medo de morrer, né? Não quero morrer, mas... É algo que ninguém quer. Algo que ninguém quer, mas você passou pelo momento, acho que um dos momentos mais difíceis da sua vida, recentemente, que foi a perda da sua mãe. Sim. Não é isso? Tô aqui. E tá aqui, firme, que foi bem recente, mas no dia que 10 ela meses, faleceu, que eu fui na tua casa e eu achava assim, ele vai lá e fala, o cara vai estar destruído, mas você estava confiante, porque sabia que era o melhor para ela naquele momento, apesar de você não querer, né? Isso a gente não quer, a gente quer que a presença da figura de mãe ali, não é isso? Sim. Como é que foi esse momento para ti, cara? Realmente a gente crer no Senhor, ter paz.
é muito como tu disse no início, muita gente fala, não, creio no Senhor, meu Salvador, meu Deus. Mas quando vem esses momentos, realmente a nossa fé, elas são testadas. Como tu disse, não, exatamente o que tu falou. Tá passando por um momento, mas eu conheço meu Deus. E eu conheço meu Deus. Eu sei que o que ele permite, lógico, ele não matou minha mãe, mas ele permitiu que acontecesse dessa forma por um propósito maior. E qual seria o propósito na tua concepção? A minha família estava passando por muitos problemas internos, não sei se tu lembra. Meus pais, principalmente, problemas familiares, assim. E, enfim, tiveram mensagem de pastores. Antes já, tipo, um mês antes da minha mãe falecer, já tinha palavras sobre isso. E Deus dizia que ele estava tratando da alma da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa, melhor mãe do mundo, pessoa perfeita, mas tinha umas coisas a ser tratadas. E eu creio que ela partiu nesse momento para que a alma dela fosse salva. Lógico, eu não sou Deus, não tenho como saber, mas eu creio que esse momento foi o momento propício. Não sei o que aconteceria para frente na nossa vida, mas eu creio que até ali Deus foi intencional em cuidar de como tudo aconteceu. E realmente é senso de propósito. Eu creio que minha mãe foi pro céu, isso já me dá paz. Mas em algum momento assim da sua vida, ou nesse momento que eu creio que tenha... Sim, foi o momento mais difícil pra gente. Eu acho que quando você pensa, como eu costumo comentar com o pessoal, não gosto nem de pensar e tal. E a gente joga, e tu sabe que mais do que normalmente as pessoas já são junto com os pais. A minha mãe, ela veio pra transplantar, né, então ela era aposentada, então ela passava o dia com a gente, então a gente passava literalmente 24 horas grudado ali. E hoje em dia, eu te digo que ainda é meio estranho quando eu penso. Faz 10 meses, né? Fez dia 7 agora, 10 meses que ela faleceu. Mas é um assunto delicado pra ti falar? Ou não, você é tranquilo? A gente é realmente de boa. Eu acho que ela sabe, eu conheci um pouco minha mãe, assim, o jeito que ela era. Acho que ela gostaria de ser lembrada. E é isso, Deus realmente cuidou da gente. E a memória que a gente tem da minha mãe é uma memória de uma mulher nova, bonita e alegre, que realmente era parceira e que ensinou a gente a ser forte. A minha mãe era a mulher mais forte que eu já conheci. Você perguntar a doença que ela tinha, não cabe na minha mão, tem que pegar pelo menos as duas. Mas ela não aparentava nada disso. Pois eu ia falar, se você olhasse pra ela, parecia uma mulher muito saudável, né? Muito saudável, ela inclusive era melhor que a gente, assim, disse, o pessoal perguntar, prefere chamar minha mãe pros rolês pra conversar, pra brincar? Agora, cara, assim, em algum momento você chegou a duvidar da tua fé, parou, pensou em desistir? Em nenhum momento, pelo contrário. E assim, Deus não existe. Pelo contrário, cada sofrimento... Eu acho que você não existe. Cada sofrimento a mais, eu tenho certeza que Deus estava presente ali com a gente. Eu, meu irmão, meu pai, todos os dias a gente tinha um momento a gente faz esse momento de oração e intimidade com Deus, separado e junto também. E a fé realmente é Deus que segura a gente. Tem uma, não sei se você já viu o texto Pegadas na Areia, que vou te resumir a ideia. Pegadas na areia, Pegadas na areia, sim, pegadas sim. na areia. E, enfim, no momento que Deus falou que estaria com a gente, aí quando ele vê só um passo na areia ali, ele fala, Deus, que onde é que o Senhor estava? Deus fala, foi aí que eu te carreguei nos braços, né? E realmente é fé. Todas as vezes a gente romantiza a nossa fé, e a fé ela não vem pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê realmente. Não, meu coração sempre teve os olhos fitos em Jesus. Mas um momento assim que marcou a tua fé na tua vida? Cara, acho que foi uma construção mesmo. Acho que eu olho assim, não vejo um dia específico, uma marca específica, mas eu vejo uma construção diária, realmente do morrer do velho homem todo dia, do nascer do velho homem, de todo dia ter uma construção. Mas eu gosto muito do dia que eu fui batizado em línguas, realmente ali, que batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente clamar pelo Espírito, ele viria até nós e ele pode se manifestar de vários jeitos. Muita gente acha que porque você fala em língua você tem um Espírito, quem não fala não tem. Não é assim que funciona. O Espírito ele se manifesta de várias formas. Mas um dia eu estava no meu quarto, com a porta... Pra tudo há um momento determinado, sim, não é isso? Sim, com certeza. E eu estava ali no meu quarto com a porta trancada e
sozinho mesmo, de joelho. Eu gosto de escutar, só que esse cara bota a música truando pra orar, e orando e falando com Deus, e de repente realmente veio como fosse um fogo assim, e não conseguia controlar, e eu não conseguia falar normal, e realmente uma língua estranha que eu não conhecia, e aquilo ali realmente... Mas quando você ora em língua, você sabe o que significa no teu íntimo ou não? Não, a Bíblia diz que o Espírito ele ora pro Espírito. Então, tem gente que interpreta as línguas, mas a maioria não interpreta, que é o meu caso. Sim. Realmente ali é uma edificação no seu espírito para o seu espírito. Então, realmente também quando eu oro em línguas eu não fico falando alto, lógico. Às vezes, quando a gente está em comunidade, a gente ora para que seja manifestado ali, que seja incentivado, que as pessoas fluam ali. Mas normalmente quando eu oro em línguas, eu oro só para mim mesmo, eu oro no meu quarto, ou mesmo se eu estiver na igreja, eu oro ali mais só para o meu espírito mesmo ser edificado, mas eu não entendo assim. Falando de Páscoa ainda, resumindo, mas hoje a Páscoa ela é mais comercial do que espiritual. Tu concorda com isso? As pessoas... A Bíblia não estou diz... falando do cristão, mas num contexto geral, o que se vende... Sim. A Bíblia diz que tudo é espiritual para quem é espiritual e tudo é carnal para quem é carnal. Então, eu creio que para as pessoas que, vamos dizer assim, vivem uma vida sem Jesus, é porque realmente o capitalismo, tudo é motivo de ganhar dinheiro, né? Tudo é motivo de deturpar, e eu creio que... E sempre usando Cristo, porque Natal é um período que se mais o comércio vende, e a Páscoa também não é diferente, né? Sim. E ainda usa uma imagem que eu acho que não tem nada a ver, que é um coelho que nem o ovo bota. Que nem ovo bota. Eu creio que... Onde foi que surgiu isso, né? Mas, pô, quem quiser dar ovo de Páscoa pra gente, fica à vontade, a gente come. Eu creio que o mundo, o inimigo, ele tem várias artimanhas, e eu creio que uma das artimanhas também deturpar o que é, ou quem é, ou que momento é esse. E por isso que eu acho muito importante agradecer de novo a gente estar falando sobre isso, realmente, pra gente saber. De novo, não é uma história bonita, uma história engraçada, uma história que, meu Deus, comovente, não. É a história da própria vida da eternidade, né? No momento que Jesus... Exatamente, no momento que Jesus morreu e ressuscitou, ele não mudou a história, ele mudou a eternidade. Ele mudou tudo, ele mudou quem nós somos. Hoje em dia, nós temos total liberdade ao Espírito de Deus, à intimidade com Deus. E é como o Kaique diz, lógico, às vezes a galera pode achar que a gente é besta, aceita tudo, faz tudo. Não, mas a gente, através da intimidade com Deus, Deus direciona o que Ele quer da nossa vida, para onde Ele quer a nossa vida. E é isso. Nesse período da Páscoa, né, isso, onde se celebra a morte e a ressurreição, o que é que muda na vida do cristão? Ou ele segue uma vida normal, ou ele vive a dor de Cristo nesse momento? Assim, a Igreja Católica é mais ritualística nesse sentido, né? Tem a Quaresma, né, que é o período de 40 dias que antecede a Páscoa, no qual fica mais sem comer carne vermelha, come mais peixe, realmente como simbolizar e ter o coração realmente mais contrito ali pro foco, né? Não pensar em se alimentar, como disse, comercialmente ou materialmente, mas manter o espírito voltado para o que realmente importa. A gente na igreja evangélica, a gente não tem muitos rituais, mas a gente crê que é uma construção diária realmente. E eu creio que a vida cristã é realmente de se simbolizar, de relembrar. Mas a gente foca muito, realmente, como disse, para quem é espiritual, tudo é espiritual. Então a gente usa mais como realmente relembrar. Mas assim, não, é como assim, eles fazem isso para acho que viver a dor de Cristo. Vamos supor dessa forma, mas assim, vocês não vivem isso, a gente, né? Mas assim, celebra a Páscoa. Sim. Celebra a Páscoa. A gente celebra o sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. A gente crê que Jesus já sofreu que ali, ele já pagou, então não temos que pagar de novo, né? Não, nada óbvio, cada um com a sua fé e com suas tradições, mas a gente lembra realmente mais da memória do que Jesus fez, e questão mais física, sacrifício, ele já pagou, lógico. A gente faz período de jejuns, mas isso é mais questão cada individual. O jejum, lógico, é para buscar mais intimidade com Deus, não uma barganha em si. Vou sofrer para receber a Cristo, não, mas eu vou estar sempre sensível a Ele. Na nossa rotina, assim, dia a dia, eu vou abrir mão disso, daquilo, vai mais da intimidade de cada um, mas não existe uma regra. Cara, que mensagem tu deixaria para essa nova geração
que eu acho que os jovens, não sei se muitos falam que modinha, mas tem buscado mais a Cristo. Eu acho que não, a gente não deve tratar dessa forma, né? Mas a sociedade vê isso, né? Como a igreja mais moderna, como a Videira, como a Batista, como a Lagoinha, a igreja mais moderna, mais aberta, não é isso? Que mensagem tu deixaria para essa nova geração? Eu digo que viver é Cristo, morrer é lucro. A gente, muitas vezes, acha que a gente vai gastar a nossa juventude, vou deixar para depois, não é momento, mas eu penso o contrário. Eu penso, caraca, eu vou usar toda a minha juventude, as minhas forças, as minhas energias para viver Cristo. É uma coisa, eu sempre falo, já é um bordão meu, eu não quero chegar nos meus 90 anos, no final da minha vida, e falar, caraca, eu poderia ter mudado, eu poderia ter vivido outra coisa, eu poderia ter impactado em outra coisa. Não, eu quero gastar a minha vida para Jesus. E, cara, não é fácil, mas eu digo que vale a pena. É a única coisa que vale a pena. Às vezes a gente fica buscando um propósito, o que a gente nasceu, o que a gente faz. Eu vejo muitas pessoas que trabalham, no final acaba com dinheiro, às vezes sem dinheiro, mas gasta a sua vida. Acaba que você vive para trabalhar e quando você não dá em nada. Não dá em nada. Não dá em nada. E eu penso, cara, você impactar uma vida, você impactar a sua própria vida e você impactar outra, hein, cara, você já saiu 100% no lucro aí. E transbordar amor de Cristo, realmente a mensagem que eu deixo é: você não está perdendo sua vida, você está ganhando sua vida para Jesus. E vou pegar o cara de surpresa, que ele não sabe disso daqui, mas ele vai colocar esse chapéuzinho. O cara que veio lá do norte, chegar aqui no Nordeste, né, não tem como não. A caixinha preta, a caixinha do terror, né? Aqui tem 5 temas que você vai sortear de um por um e vai dizer se você tira ou não o chapéu e por quê. Certo? Se tirar o chapéu o quê? Tira o chapéu, tá. Se você tira o chapéu para o tema ou não. Show. O que é eu tirar o chapéu? Você vai ler, você vai, não, pra essa causa eu tiro o chapéu. Não, isso aqui eu não tiro o chapéu. Show. Se eu aprovo ou não aprovo? Isso. Show, vamos lá. Você vai entender a letra da pessoa. Fortaleza, Ceará. Tiro mais... Acabei de falar, o cara veio lá do norte, né, ó. Tiro, mais do que tiro o chapéu, amo Fortaleza, pra mim. Tá aqui há quanto tempo já mesmo? Tô aqui há uns 8 anos já. Não trocaria. Calorzinho, apesar de estar chovendo todo dia. Mas eu amo o calor, amo as praias. Mas lá chove todo dia, né? Chove todo dia. Todo dia, 4 horas da tarde tem que chover, todo né? dia chove. Mas aqui o calor, o clima, as pessoas são mais que perfeitas. Tiro o chapéu demais. Eu fiquei não tirar, né, gente? Não tem como não tirar. Vamos lá. Saúde no Brasil. Vamos Por lá. esse tema, né? Você que está buscando tanto entrar na medicina. Com certeza. Eu tiro o chapéu para a saúde no Brasil. Viva o SUS, apesar de não ser o mais perfeito, mas o Brasil, mesmo com toda o contingente de pessoas, mesmo ainda com os nossos governantes não ajudando tanto, mas a gente tem um dos melhores sistemas públicos de saúde e muitas vezes ainda demorando a gente consegue, creio que vai melhorar, e a gente fiscalizando direitinho, escolhendo bem nossos governantes, vai melhorar ainda mais. Mas eu achei que ele não fosse tirar, mas tudo bem. Mas a grande questão também que eu sempre falo, não é só os governantes, eu acho que parte também da gente saber fazer as escolhas certas. Sim, com né? certeza. Então não adianta eu errar na minha escolha para depois cobrar, né? Com certeza. Isso é corrupto como muitos são, né? Sim. Se vendem pelo voto. Né? É verdade, mas viva o SUS. Vamos lá. Mas ele não vai tirar para ouvinte. Educação no Brasil. Isso aqui eu não tiro o chapéu. Por enquanto, apesar de a gente ter um povo muito dedicado, muito estudo, mas ainda falta muito investimento. A educação no Brasil tem muito a ser explorado. O brasileiro é um povo, muita gente fala que o brasileiro é preguiçoso, mas não é, pelo contrário, muito esforçado. O brasileiro é baiano. Não, é um país à parte, né? Fala que o brasileiro, o baiano é preguiçoso, mas o Brasil tem muito a ser explorado, mas falta investimento. Se a gente investir mais, a gente consegue tirar muito mais coisas do Brasil. Aí, ele não tirou o chapéu, gente. Tirei o chapéu. E o próximo, se ele tira ou não tira o chapéu? Religião. Tira o chapéu pra religião. Eu diferencio religião e religiosidade. A nossa religião... Qual é a diferença da religião para religiosidade? Pronto, eu creio que religião, a gente enquanto cristão, enquanto corpo, a gente segue a Cristo. A gente segue a nossa religião é Cristo. Esse cristão. Mas religiosidade eu associo mais a ritos, a
a paradigmas, a preconceitos, a costumes que nem sempre tem a ver com... O nome é muito parecido, mas eu associo a religiosidade a mais isso. Você para de seguir a Cristo, você passa a seguir costume criado por homens. Sim. Religiosidade. Então, tira o chapéu. Eu tiro o chapéu pra religião. A religião. Pra religião. A religiosidade, eu não tiro o chapéu. Agora sim, falando de religião ainda, que a gente estava comentando agora há pouco, eu falei que ia pegar ele de surpresa com alguns temas, eu achava que ele não sabia, né? Falando de religião, né, que aconteceu recentemente, que repercutiu muito nas redes sociais, que hoje, assim, eu acho que de certa forma é um ponto positivo para a gente poder levar a palavra a pessoas, né, isso. E a Bruna Marquezine, acho que foi feliz de um comentário, né? Sim. Você falou que viu, né? Agora você poderia falar seu ponto de vista pra gente, né? Do comentário, da forma Pronto. como ela se expressou. Isso, ela tá falando aqui que eu acho... Esse já é o último, né? Isso, é o último. A gente tem toda a intimidade, toda a liberdade, todo amor, toda a afetividade com o Senhor, mas quando a gente fala do rolê com Jesus, eu acho que a gente tem que ter um respeito e uma reverência ao nosso Senhor, ao nosso Criador. De novo, lógico, com todo amor, chamando ele de paizinho, nós estamos próximos, mas a gente tem que ter um respeito. E quando a gente fala do rolê dos seguidores, aí, dos seguidores de Deus, Fã-clube. do fã-clube, a igreja, o povo está totalmente ligado a quem nós somos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, lógico, nós somos pecadores, a gente já cometeu inúmeros deslizes enquanto igreja, mas não tem como a gente amar só o cabeça e não amar o corpo. Ou a gente ama a Deus por todo, ou a gente não ama Ele. Outro ponto que você tocou aí, Caio, é que assim, a igreja ela é muito criticada, a evangélica, que todo mundo, as pessoas, todo mundo não, gente, uma grande minoria fala que assim, ali está todo mundo que não presta. A igreja evangélica? Sim, Amém. você já ouviu, você já ouviu isso? Nunca ouviu isso? Ouvi, não. Eu já me acho falaram... que não teve muito no meu, eu acho que por eu andar mais no meu secular, eu conheço um pouco mais as coisas. Mas as pessoas falam muito isso da religião, do evangélico, né? Assim, ali está todo mundo que não presta, que já roubou, que já fez isso, já fez aquilo. Mas a própria palavra, o próprio Senhor já fala, né? Que ele veio... Quem precisa de remédio doente, né? Eu já recebi comentário do tipo... Aquela questão do perdão. Eu já ouvi falar, já falaram assim, esse Caio aí é nada a ver, leva o pessoal nada a ver pra igreja. Eu fiquei, caraca, glória a Deus. Leva a galera que precisa de Deus. E eu creio assim, lógico, uma coisa é você permanecer, você escolher estar longe de Deus, mas Deus quer todo mundo, meu patrão. Deus... Porque ele veio para curar os enfermos. Com então você certeza. acredita realmente que existe não existe. É como a gente falou aqui, o renovo, a mudança, né? O novo, né? Não existe, não tem pecado. Não, a Bíblia diz que não há nada que nos separe do amor de Deus. Nem o pecado, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade. Nada nos separa do amor de Deus. Inclusive eles me perguntaram, mano, fulano, tu acha que tem jeito, meu patrão? Tem jeito pra tudo. Jesus, ele a morte e a ressurreição dele foi o jeito pra tudo. Ah, se eu também desses fulanos aí. Então, não. Lógico, mas vai me dizer, né, gente? Mas quando você escolhe com o coração realmente contrito, Senhor, eu preciso do Senhor. Ele fala, meu filho, venha. E é isso, Jesus quer todo mundo. Você quer encontrar Jesus, manda mensagem pra gente. Só ir lá no CC Videira, não é isso? Isso. Incendiários, @Enem. Esse tema aqui bateu um pouco no meu coração. @Enem. Ó, pro Enem. Eu sei entender, fala do Enem, oi. Do Enem, se eu tiro o rapaz. O que é que você acha, Estou... né? Dessa porta hoje para você entrar na universidade? Eu acho que hoje o Brasil inteiro se utiliza da nota do Enem, né? Isso para você. Eu tiro o chapéu pro Enem. Mesmo com tantas fraudes que a gente vê a cada ano. Eu acho um ponto delicado, mas por um lado ele foi muito, muito bom, porque realmente você abrange o país todo, você consegue ter acesso a inúmeras universidades, que mesmo muitas você vezes... realizando aqui, você mesmo muitas vezes pessoas mais financeiramente menos favorecidas, não teriam condição de fazer vários vestibulares, e hoje em dia é unificado. Mas isso é uma coisa certa, o Enem é uma prova desumana. Mas é o que eu sempre falo, de tudo na vida a gente tem que abstrair sempre o melhor, não é isso? Sempre olhar o lado bom da história. Isso, eu creio isso na vida. Tudo tem dois pontos de vista. Eu escolho sempre olhar a vida com o lado bom. Amém? A vida já é tão dura, é quase uma rapadura, não é isso? É doce, mas não é mole não. É doce, mas não é mole não. Cara, eu quero te agradecer aqui
certo? Você tem disponibilizado estar aqui conversando com a gente, falar um pouco, né, do amor de Cristo, do que Ele fez na sua vida, que ainda vai fazer muito mais, é isso. Amém. Muito feliz, muito obrigado pelo prazer, pelo carinho. E Mas ele é assim, não, ele fala muito mais, viu? fala muito mais. Se quiser falar com a gente, só seguir aí, encontra a gente, encontra Jesus na Bíblia. A gente tá aí, @Cevideira, no nosso Instagram, Incendiários, o Caio, fala com o Kaique, que Deus está ligando pra você, Ele ama todo mundo e não duvide disso. Não duvide disso, amém? Obrigado.